Olá, pessoal. Good morning ou good evening a todos. Welcome, sejam todos bem-vindos, né? Nesse pós-férias aí. É, vamos partir aqui para a primeira aulinha aí da primeira semana com as turmas aí dos terceiros anos, as terceiras séries, né? Eu gostaria de ressaltar aqui que eu tenho visto a participação, no geral, sim, dos alunos da segunda série, da primeira série. E a gente nota assim um desinteresse por parte dos alunos da terceira série. Vocês que já estão mais velhos, já estão mais maduros, e a gente espera um comportamento mais responsável, né? Mas não, a gente vê vocês muito faltosos, né? Tá faltando um pouquinho de responsabilidade aí, né? Porque em meio a toda essa situação que a gente está vivendo, tá complicado para todo mundo, né? Se tá chato para você, né? Imagina para nós, professores. Então, assim, é complicado para todo mundo, mas o importante é a gente não perder a fé, não perder a positividade, né? Vamos todos juntos aí arregaçar as mangas para que quando agora faltam só 4 mesezinhos, né? Quando chegar lá ao final, agora desses 4 meses, a gente possa olhar para trás e falar: poxa, ufa, nada foi em vão, né? Tudo foi válido, a gente não perdeu o ano, pelo contrário, os obstáculos que foram lançados, a gente conseguiu fazer ponte deles, né? A gente conseguiu ultrapassá-los. E eu conto com todos vocês, conto com a compreensão de todos vocês. Os professores têm feito de tudo para que o conteúdo fique de uma maneira mais simplória, né? Se vocês estivessem em sala de aula, esses conteúdos seriam cobrados muito mais. Mas como a gente está tendo essas aulas por EAD, né? Tudo que o professor puder fazer para simplificar, né? Para favorecer os alunos, tem sido feito e está sendo feito. Então, eu gostaria muito de poder contar aí com a participação de todos vocês, principalmente vocês, alunos dos terceiros anos, né? E aí, para a nossa primeira atividade do dia aí, ó, tá bem facinho. O que que a gente vai trabalhar? Tradução de um texto, né? Coloquei um texto bem simplório aí, ó. A fala do texto tá bem informal, ou seja, para você não ter dificuldade, né? Ah, professor, mesmo assim, eu tô achando difícil. Difícil é você traduzir um texto científico, né? E assim, vocês vão entrar na faculdade daqui nada, daqui a alguns meses, né? Eu espero muito que vocês entrem numa faculdade, porque, por favor, não vamos desistir, né? Então, tá aí um textinho bem simplório. A primeira atividade é fazer a tradução desse texto. O texto está em português e aí você vai traduzi-lo para o inglês. Vocês têm a ferramenta do Google Tradutor, né? Eu sempre aconselho que primeiro vocês tentem fazer por vocês mesmos. Depois, caso não flua e não role, aí sim vocês podem fazer a ajuda aí com o auxílio do dicionário, né? Para estar te auxiliando ou através do Google Tradutor. Então, não desanimem, né? Porque vocês têm aí essa possibilidade do Google Tradutor para ajudar. Então, fica fácil, fácil. Então, a nossa aula é uma aula conjugada. Então, são duas aulas em uma. Então, a priori, o primeiro exercício é esse aí. Você vai fazer a leitura do texto e, pós a leitura do texto, você vai fazer a tradução, tá bom? Então, fazer a tradução. Não precisa, gente, de copiar o texto, tá bom? Não precisa de copiar o texto em português. Você vai simplesmente copiar a tradução do texto. O importante é que você faça a prática da escrita em língua inglesa, tá bom? Então, primeira aulinha, tradução do texto. Fazer a tradução do texto do português para o inglês. Eu coloquei uma diquinha aí, ó. Leia todo o texto e tente entender o contexto geral sem usar o dicionário, né? Evita o dicionário o máximo possível. Eu sei que isso pode parecer até piada, eu sei que você deve estar rindo aí, né? Mas, assim, o certo deveria você já carregar alguma bagagem, né? Vocês têm aula de inglês desde o sexto ano. Então, assim, se você então, pode até que pareça um pouco de piada, né? Mas é o seguinte, você deve ter aí algum tipo de informação já acumulada aí na sua cacholinha, né?
Então, é por isso que a gente pede assim, a leitura torna-se inviável se você ficar consultando o dicionário toda vez que você encontrar uma palavra cujo significado você não sabe. O interessante é que você tente ler a frase do começo ao fim e que você absorva ali a ideia principal. Sempre vai ter uma palavra ou outra com estrangeirismo parecido para facilitar a sua leitura. Tá ok? Então, primeiro exercício, acho que não tem dúvidas, só fazer a tradução rapidão, né? Coloquei umas dicas aqui para vocês, ó. Dicas de leitura e compreensão. Leia todo o texto e tente entender o contexto geral sem usar dicionário. Evite o uso do dicionário o máximo possível, porque a leitura vai se tornar inviável se você ficar consultando todos os momentos, né? Confie na sua intuição, né? Há muitas palavras semelhantes. Gente, vocês vão notar aí, às vezes, umas falhas, né? Tô falando uma coisa, parei e começo a falando outra. Mas é porque, assim, toda hora passa carro aqui na porta, né? E aí atrapalha o áudio. E eu tenho que parar de fazer o que eu tô fazendo e esperar o barulheiro. A professora mora aqui em frente a uma oficina de carro, é complicado. Mas vamos lá, vamos seguir firme. Então, eu tava falando, né? Confie na sua intuição, né? Há muitas palavras que são semelhantes entre português e inglês. Então, faça com que essa semelhança trabalhe em seu favor. Palavras como important, excellent, normal, manual, excellent, doctor são palavras que podemos deduzir o significado devido a essa semelhança que tem com a língua portuguesa, né? Essas palavras que a gente pode chamar de cognatas, né? Ou até mesmo estrangeirismos. Porém, a gente tem que tomar cuidado também que tem alguns falsos cognatos, né? Tem algumas palavras que parecem ser aquilo que a gente está lendo, mas na verdade não é. Por exemplo, push, que a gente acha que é puxar, e não é, na verdade é empurrar. Push significa em inglês empurrar. Concentre-se na ideia central do texto, né? A adução do texto acima, do português para o inglês. Sempre pelo o título do texto ali já vai te demonstrar qual que é a ideia central, o que o texto está transparecendo, tá bom? Então, essa primeira aula é para você fazer a tradução. A segunda aula, você vai fazer o quê? Responder aos exercícios marcando simplesmente o X. São questões objetivas aí relacionadas ao próprio texto que você fez a tradução em português. Então, tá fácil, fácil, mole, mole aí, ó. Bolinho de chuva, vamos dizer assim. Você só vai ter que fazer a leitura e vai ter que marcar aí, ó. Primeira questão. The test above is the genre. Ou seja, qual tipo de gênero aí que o texto está sendo falado, né? E você tem letra A, B, C, D. Você vai ter que marcar um X, tá bom? Lembrando que você precisa copiar no seu caderno somente a pergunta e a resposta verdadeira. That's okay, guys? Número 2. Identifique aí, ó, dentro do texto, né? Subject. O que é subject? Vamos lembrar lá, o que a gente viu dentro de sala de aula, né? A gente já viu isso aí, quando a gente ainda estava em sala de aula. Número 3. Cheque as informações aí, relacionadas aí às pessoas, e aí você vai marcar o que é, letra A, B, C, D ou E. Depois, número 4. O que o texto está pedindo aí para você fazer a identificação dentro do texto sobre essa informação, tá bem? Qualquer dúvida? Estou com muita dúvida, professor. Eu não estou conseguindo entender as perguntas em inglês. Você tem aí o Google Tradutor, né? Pega o Google Tradutor, vai lá e usa como auxílio, né? A gente pede para que não, para que você tente aí, ó, entender por si próprio, né? Mas se de tudo tiver dificultoso demais, não tem problema, vai lá e pesquisa. Eu prefiro que você pesquise e entenda e compreenda do que você ficar sem fazer, né? Simplesmente porque você não entendeu. Não entendi? Vou lá traduzir. Pelo menos você fazendo a tradução, você correndo atrás de procurar entender, já é um caminho aí, meio passo, né? Número 5, vai fazer também. Aí você já pode responder com o próprio punho, tá? Essas questões que são de perguntas aí, que não são objetivas, você vai responder conforme o que você compreendeu dentro do texto, tá? Acha a informação dentro do texto e responde. Número 6, você vai ter a frase aí e qual que é a ideia aí que essa frase está trazendo. Se é uma causa, se é uma proposição, se é um direcionamento, se está falando sobre um lugar específico.
Número 7. Você tem a frase, né? Qual que é a conjuntura aí? Qual que é a comparação que está sendo falada? E aí, galera, seguinte, qualquer tipo de dúvida, né? Vocês têm aí à disposição de vocês o WhatsApp dos professores, pode estar conversando com a gente, né? Vamos demonstrar um pouquinho mais de interesse, né, pessoal? Vocês, alunos do terceiro ano, eu falo, quando a gente estava em sala de aula, vocês são a melhor turma para a gente dar aula, porque vocês já estão maduros, né? As ideias já batem, vocês já sabem muito bem ao que vieram, para que vieram. Muitos alunos já têm bem explícito na cabeça, né? O porquê que está estudando, qual a necessidade do estudo. Então a gente não precisa de ficar muita dificuldade passando sermão, tentando chamar a atenção de vocês, né? Só que agora, com essas aulas online, eu tenho notado que há um grande desinteresse por parte, principalmente dos alunos do terceiro ano, né? Eu sei que essas aulas um pouco à distância, elas deixam um pouco a desejar, né? Não tem um convívio com o aluno, né? Você não está me vendo pessoalmente, não tem como você questionar o que você não entendeu. Mas de todas as maneiras, agora a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? E a nova realidade nós temos aí à nossa disposição os meios de comunicação. Então, vamos fazer uso deles, né? Demonstre interesse lá no grupo, faz uma perguntinha, né? Até mesmo lá no GPA, né? E agora a gente ainda vai usar mais uma ferramenta que é o Classroom. Não deixa de comentar lá não, né? A Patrícia cobra muito isso da gente, né? Nós estamos cobrando de vocês, mas é porque a gente tem sido cobrado aqui, ó, do outro lado, né? A Patrícia cobra muito essa participação. Os alunos não estão participando, né? Não estão entendendo a matéria. Então, assim, demonstre que você está entendendo, demonstre pelo menos que você está interessado, demonstre ao menos que você tem dificuldade. Não estou entendendo, né? Mas, assim, comenta lá, participa, responde a chamada, não deixa de participar, não. Tudo está sendo avaliado. Os professores vão dar nota em todos os momentos pela sua participação. Então, eu conto com todos vocês aí, tá bom? I miss you, guys. Tô morrendo de saudade, tá bom? Kisses, beijão, bye bye, até a próxima.